Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, sempre com entrevistas interessantes e importantes para você. Meu convidado de hoje é muito importante, claro, mas antes de apresentá-lo eu queria contar uma pequena história. Eu acho que é uma história com E, não com H, mas com toda certeza dá pra gente fazer uma reflexão. Certa vez um rei mandou colocar uma enorme pedra numa estrada, impedindo a passagem. A estrada tinha muito movimento. E ele ficou observando qual seria o comportamento das pessoas ao se depararem com aquela pedra. Muitos reclamaram, dizendo que a administração do rei era ruim, que deixavam as pedras nas estradas, impedindo a passagem. Outros contornavam a pedra. Alguns subiam, outros não conseguiam subir. Mas ninguém se preocupava em tirar aquela pedra do caminho. Até que, de repente, um homem viu aquela cena, viu aquele cenário, desceu da sua carroça, pegou alguns pedaços de madeira, fez de alavanca e começou a tirar aquela pedra do caminho. Demorou bastante, ele suou muito, fez muito esforço, mas conseguiu tirar a pedra. Aí, a pedra rolou fora da estrada. Qual não foi a surpresa deste homem quando viu embaixo da pedra um buraco, um baú cheio de moedas de ouro? Pois é, meus amigos, é assim. Na vida, quando enfrentamos de frente os nossos desafios, os nossos obstáculos, sempre somos recompensados. Olha, que a vida não lhe tire as pedras do caminho, mas lhe dê forças para removê-las. Hoje eu vou entrevistar aqui meu amigo Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, que com certeza também já ouviu muita reclamação de pedra que está na estrada, de buraco que tem na estrada, de árvore que precisa cortar. Que bom recebê-lo aqui, Rafa. Roberto. Tudo bem? Prazer enorme. Prazer de estar aqui no Visão Geral, pra gente é uma alegria muito grande. E aproveitando a oportunidade, parabenizar, Alberto, pelo programa que tem sido sucesso. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. Muito importante estar com vocês aqui. O Rafa está de casa nova. Eu não sei se é casa nova, vai. Não, a casa não. A casa continua sendo a Câmara Municipal, né? Mas você está com filosofia nova. Você mudou de partido, certo? Exatamente, Alberto. Nós tivemos o convite, né, do nosso prefeito Jonas Donizete, do nosso presidente municipal, Vanderlei de Almeida, e também do nosso governador, Márcio França, para ingressar no PSB. Né? O PSB que, a partir de sexta-feira, o governador Márcio França assume aí o governo do estado e nós fomos convidados a ingressar nesse projeto novo, né? E nós acreditamos nesse projeto novo, acho que é um momento interessante para o nosso estado. São 20 anos, mais de 20 anos, quase 24 anos aí de história do PSDB à frente do governo do estado, e o Márcio França vem com outro projeto para o nosso estado, e eu acho que isso é muito benéfico, não só para o nosso estado, mas principalmente para a nossa região aqui de Campinas, que ter um governador do PSB, o prefeito também do PSB, eu acho que vai ser importante aqui para a nossa região metropolitana e em especial para o nosso estado. Não, imagino. E você não faz nenhuma mudança por questão de apenas e tão somente por legenda, com facilidade de eventual candidatura, porque no PP você também teria legenda tranquilamente se você quisesse candidatar a deputado estadual, né? Ô Alberto, eu sou muito agradecido ao Partido Progressista pela história que nós tivemos juntos. Chega um momento que os ideais acabam não seguindo a mesma linha, né? O PP ele tem discutido outros projetos para o estado. Nós respeitamos, logicamente, mas a nossa
a nossa intenção foi, eu acho que acima de qualquer agremiação partidária, nós temos a nossa cidade, né, como vereador, como representante da cidade, eleito, nós temos a nossa região metropolitana. Eu acho que a gente precisa colocar os interesses da população acima de interesses de uma agremiação partidária. Bom, Rafa, a gente tem muita coisa para falar, sobretudo, né, dos distritos recém-criados, né? E você, como o pai deles, eu posso até assim dizer, mas eu quero antes falar sobre alguma coisa de política nacional. Podemos falar, né? Com certeza. Bom, nós talvez tenhamos hoje a definição, a não ser que haja aí uma prorrogação, só faltava ter pedido de vista do processo, aí seria o fim do mundo. Mas, enfim, dizem que da cabeça do magistrado a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas hoje é o dia D para o Lula, a definição da votação do habeas corpus do Lula. Você acredita que ele vai ser acatado, não vai ser? Alberto, eu acho que o Supremo hoje tem uma responsabilidade muito grande com os brasileiros, com o país, em defender a Constituição Federal, né? No nosso entendimento, a prisão, a condenação aí em segunda instância, ela é necessária e no nosso entendimento... Você pensa assim? Eu penso dessa forma. Tá. Penso dessa forma. Não porque seja o Lula, né? Sim, não é claro. por causa da figura do Lula. Eu acho que o país, nós vivemos num momento muito, muito difícil, né? Esses escândalos de corrupção, essa questão da Lava Jato, cada dia uma denúncia nova, uma situação nova, e muitas vezes descobre o ato e até ser, até a pessoa responder e ser presa, efetivamente preso, isso acaba levando anos e anos, muitas vezes a pessoa acaba morrendo e não cumpre a sua pena. Até porque, só para interromper um pouquinho, fazendo um parênteses, porque a Constituição diz do trânsito em julgado. Eu não sou nenhum catedrático em direito, né? Apenas então somente por aquilo que a gente acompanha. Mas no caso aí seriam 4 instâncias. O Lula foi condenado na segunda instância, aí teria o Superior Tribunal e depois teria o Supremo. Então, a coisa, tudo bem, não é culpa do réu, não é culpa do Lula. A culpa é do direito, que muitas vezes não podem pagar, mas dá uma sensação de impunidade, não dá? Mas o Alberto, a Constituição fala da condenação, né, em trânsito e julgado, mas não fala da prisão, né, não fala da questão da prisão, né, e isso como eu estava dizendo, a questão de todo esse escândalo de corrupção já é difícil, não é porque é a figura do Lula, né? Tem outras pessoas envolvidas. Mas aí você pega, por exemplo, Alberto, imagina a insegurança que isso geraria no país, na questão de segurança pública mesmo, o número de pessoas, criminosos, homicidas, traficantes, que seria beneficiado no entendimento desse no Supremo. O número de pessoas que foram, de repente, estão presas por uma situação de um crime bárbaro, né? De um pedófilo, por exemplo. Então, assim, são situações, não é só a figura do Lula. Não, por isso a responsabilidade do Supremo. Mas isso não inviabiliza e não tira, em momento algum, o direito do juiz decretar uma prisão preventiva, caso se entenda que a pessoa em liberdade traga perigo à sociedade, possa trabalhar contra o direito, possa de repente estar trazendo dificuldades para o desenvolvimento dos processos, porque o ex-presidente Lula, ele tem outros processos e claro que a gente não pode presumir que ele vá trabalhar contra, mas é difícil, mas se houver um deslize, ele pode até receber uma preventiva. Enfim, cada um tem, tanto que o Supremo está dividido, né? Que vai ser 6-5, tenho certeza, não sei se para lá ou para cá. É verdade. Mas então é normal que eu comungo mais ou menos com a sua opinião, sim. Viu, Alberto, mas eu acho que assim, o Supremo nesse momento, ele precisa ter a responsabilidade mesmo. Sim. Eu acho que a responsabilidade
não só a responsabilidade jurídica, mas a responsabilidade com a população brasileira. Muito bem. Mas com a população brasileira, o Lula está meio que liderando as pesquisas, né? São situações, né, Alberto, que as pessoas têm um posicionamento político, mas isso não significa que por a população de repente ter uma preferência política, uma preferência no político Lula. Mas ele não pode ser acobertado aquilo que os crimes que ele cometeu. Ele está recebendo muita represália, né? Então assim, não é porque de repente a pessoa tem uma preferência política pelo ex-presidente Lula, que por isso ele vai ficar impune dos crimes que ele cometeu. Então ele tem que ser punido pelos crimes e não por uma preferência política ou não. Também concordo plenamente com você. Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Rafa Zimbaldi. Esse é o último ano, né, de presidente? Meu último ano, Alberto. Eu fui presidente da Câmara de Campinas 2015 2016, reconduzido pelos vereadores 2017 e 2018. Finalizando esse ano aqui, nós entregamos aí a nossa presidência. Você tem tempo de gestão maior na presidência da Câmara do que alguns prefeitos que passaram por Campinas, né? Agora fala para mim, por que você foi? Não são 2 anos? É que mudou o prefeito, é isso, né? Mudou o mandato. Mudou o mandato, porque assim, a reeleição, a reeleição na presidência, ela não é permitida. Então, dentro do mandato, que são 4 anos, são 2 anos. Se você tivesse começado com o Jonas, você não poderia por exemplo, eu não poderia ser reeleito agora nesse mandato. Então, nosso mandato começou em 2017, então eu não poderia agora, no final de 2018, ser reeleito para 2019, Mas quem 2020. assumir a sua cadeira pode se reeleger na próxima, com o próximo prefeito? Poderia, porque muda a Câmara, né? Muda outra composição de Câmara, então a pessoa, se for reeleita, poderia. Como é que ficou, afinal de contas, essa história da reeleição, hein? Tá ainda sub júdice? É possível ainda ter reeleição de prefeito? O Jonas cumpre 2 anos, não pode mais. Mas quem está no primeiro mandato pode se reeleger ainda ou não mudou ainda? Alberto, não, ainda não. Na verdade, a reforma política não teve nada de reforma, né? Então, teve só discussão. Teve alguns itens que mudou, por exemplo, a coligação proporcional a partir de 2020, ela não poderá mais acontecer. Mas aí é proporcional. Então, tem a questão da cláusula de barreira que passou, que começa a valer agora a partir dessa eleição, que eu não me lembro exatamente o percentual que cada partido terá que ter no estado, mas assim, isso não foi uma reforma, foi um arranjo que fizeram aí para essas eleições. Agora, você vai encerrar o seu ciclo, você vai prestar conta de todo o seu mandato, ou desses 2 outros, porque no ano passado você já devolveu, inclusive, mais de 20 milhões. 21 milhões. 21 milhões. 21 milhões. Agora, você presta conta, se tiver que devolver algo, devolve, ou isso aí fica só para o final você presta conta e devolve, né? A nossa prestação de conta, Alberto, ela é anual. Tá. Nós prestamos conta para o Tribunal de Contas, né? Nós apresentamos todas as nossas contas para o Tribunal de Contas anual. Então, nós pegamos lá o orçamento, todo o dinheiro que veio para a Câmara Municipal, as despesas que nós geramos e disso tudo, no nosso caso, o ano passado, por exemplo, nós tivemos uma devolução de 21 milhões de reais, que isso aí a gente entrega à prefeitura, faz em forma de... Porque esse dinheiro, ele é da Câmara, ele é do orçamento municipal, mas agora, ele quando você devolve 21 milhões, que foi exagero no orçamento? Não, na verdade, Alberto, constitucionalmente, a Câmara de Campinas, pelo número de habitantes, percentual da nós receita. Temos um percentual da receita. Aí cabe o presidente da Câmara, a mesa da Câmara, fazer a gestão desse dinheiro. Né? Ou muitas vezes acaba gastando todo o dinheiro, não pode gastar a mais. Menos pode. Segundo o prefeito, deve. Exatamente. Então, assim, nós fizemos aí um trabalho, desde 2015, logo que nós assumimos, Alberto, nós iniciamos já um trabalho
de enxugamento mesmo da máquina, né? Eu acho que a gente já previa essa crise econômica que o país atravessaria. Nós fizemos uma redução, fizemos uma reforma administrativa, diminuímos o número de comissionados, foram mais de 1.100 comissionados que nós acabamos com os cargos. Bom, mas dói, né? Dói, mas eu acho que assim, Alberto, necessário. É necessário, é difícil, mas é necessário, a gente precisa... A Câmara não pode parar de funcionar, né? Nós não podemos confundir o enxugamento da máquina com a paralisação da máquina. Perfeito. Então, acho que nós temos que ter essa responsabilidade. Fazer aquilo de maneira enxuta, que é bom para o município, que é bom para a cidade, vai manter o funcionamento de todos os gabinetes de vereador. Nós enfrentamos processos junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, defendendo as questões todas. Mas a gente precisa enxergar o seguinte, nós temos que enxugar a máquina, mas de uma maneira que terá a condição de atender a população. Mas eu acho que isso, Roberto, precisa ser feito de cima para baixo, né? Então, assim, eu acho que o governo federal precisaria fazer um enxugamento, trazer um pouco... Nós temos um problema de lei de responsabilidade fiscal que é gravíssimo, né? Se você pegar o orçamento da cidade de Campinas, por exemplo, 50% nós gastamos só com funcionário público, ou seja, de 5 bi, 2,5 bi nós gastamos com folha de pagamento. É muito, então, né? Então, assim, precisa haver um enxugamento da máquina, uma otimização da máquina. A máquina precisa ser menos burocrática. E na teoria ou na prática, o prefeito não pode deixar lastro devedor para a próxima gestão. Para a próxima gestão. Então, assim, é difícil, viu? Por exemplo, você pega um empreendimento em Campinas, por exemplo, muitas vezes acaba demorando anos e anos, Alberto. E isso deixa de gerar economia, imposto para a cidade, emprego para a cidade. Então, assim, a máquina precisa ser menos burocrática para dar oportunidade, para atrair novas empresas, para que essas empresas gerem emprego, gerem economia, gerem imposto na cidade, e com isso a arrecadação aumenta. Ainda não está na hora de falar dos distritos. Tem uma pergunta aqui para te fazer em relação à presidência da República, a candidatura e tal. A gente sabe que o Alckmin será candidato a presidente da República. E nós teremos 2 candidatos ao governo de São Paulo. Um que é do seu partido, que é o Márcio, e o outro que é do partido do Alckmin, que é o Dória. Na teoria, o Alckmin teria 2 palanques, né? Um do Márcio, que o sucede, e também do Dória, que é o parceiro de legenda. Mas você acha que vai ter mesmo que o Alckmin tem 2 palanques em São Paulo? Porque o Dória, para poder chegar, ele vai atacar a administração que foi feita do Alckmin. E aí? Alberto, eu acho que vai ser algo bastante confuso, né? O Alckmin, ele já tem o PSDB garantido, né? Ele tem o palanque do PSDB garantido. O PSB ainda está discutindo se lança uma candidatura própria, talvez Joaquim Barbosa, né, o ex-ministro, existe a possibilidade da filiação dele ainda essa semana para que ele seja candidato a presidente. E não fechando um candidato a presidente, possivelmente o Márcio, ele tem um compromisso aí com o Alckmin. O Márcio, ele foi um vice-governador, eu acho que exemplar, né? Ele atuante, então, porque ele teve à frente de uma secretaria, ele fez um trabalho importante para o estado, ajudando e dando base para o governador Alckmin tocar aí todo o estado de São Paulo. Mas agora você imagina o PSB tendo um candidato próprio, sendo apoiado pelo Márcio, que ele vai ter que falar que o candidato dele, lógico, disputando com o Alckmin, ele vai ter que falar que a administração do estado de São Paulo poderia ter sido muito melhor. É estranho, né? Eu acho assim, Alberto, primeiro que o Dória, ele terá que explicar muito
a população, ele deve uma satisfação muito grande à população. Ter deixado a prefeitura, primeiro, por abandonar literalmente a prefeitura, né? Em 1 ano e meio de mandato, assumindo compromisso, inclusive assinando o compromisso que ele não largaria, não abandonaria a prefeitura. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Ele tem que explicar toda essa situação. E aí por isso da minha vinda ao PSB, o Alberto, porque o Márcio, ele está preparado, né? A experiência do Márcio, ele representa a renovação, mas ele prefeito de São Vicente, né? Foi prefeito de São Vicente e reeleito prefeito de São Vicente. Ele fazia programa de televisão em Santos. Exatamente, com 93%. Aliás, o prefeito mais bem reeleito do nosso país. E lembrando, Alberto, que ele pegou uma cidade, a cidade de São Vicente é a cidade mais pobre do país. Per capita, a renda per capita é a cidade mais pobre do país, e ele fez uma grande administração, foi reeleito com 93%, e também tem uma grande experiência aí, foi deputado e foi vice-governador. E representa a renovação a partir do momento que ele assumiu o governo do estado. Então, e o Dória, a experiência do Dória é 1 ano e meio de mandato, abandonando a cidade de São Paulo, né? Porque existe um trauma muito grande na cidade de São Paulo com o abandono. Não sei se você se lembra a questão do Serra, se lembra quando o Serra abandonou a cidade. Isso foi muito ruim para a cidade de São Paulo. E a mesma coisa está acontecendo, no mesmo filme os paulistas agora, né? estão vendo agora. Bom, Rafa, vamos então falar dos seus filhos, né? Porque pai não é só o que ajuda a gerar, né? Pai é o que cuida, o que trata, né? Então você é chamado como pai dos distritos do Campo Grande e Ouro Verde, mas você está atuando, levando melhorias, enfim. O que nós temos já de mais coisas desde a última vez que você veio para cá? Alberto, nós, graças a Deus, assim, os 2 distritos mais populosos do país, né, com quase 500 mil habitantes, os 2 distritos juntos, distrito do Ouro Verde e distrito do Campo Grande. Metade da cidade de Campinas. Quase. Metade da cidade de Campinas. Se você analisar, também foram os 2 distritos escolhidos através da vontade popular, os 2 distritos no país criado através da vontade popular, porque foi realizado um plebiscito no ano de 2014. E a partir daí, a partir da aprovação da população, da votação da população, Alberto, nós iniciamos um trabalho, né? É o que eu sempre disse, o primeiro passo do benefício era a votação, né? A criação dos 2 distritos, que nós iniciamos lá em 2008, se concretizou em 2014. Nós temos as 2 subprefeituras que estão cada vez mais estruturadas, atendendo, em cada subprefeitura já atendeu cada uma delas mais de 200 mil atendimentos, isso é importante, ou seja, são mais de 200 mil pessoas que deixaram de vir para a região central. A gente fala cidade, tudo é cidade, né? Mas a região central. Para a região central da cidade, e isso você não só desafogou aqui a região central, mas como você desafogou trânsito, transporte público. Isso envolve uma série de coisas. E facilitou para a população, né? Porque o tempo que a pessoa leva para sair do nosso distrito, do Ouro Verde ou do Campo Grande, vir até a região central, é um tempo que acaba perdendo, e muitas vezes é um período a partir da manhã, a partir da tarde. Esses distritos, eles têm área territorial para crescer mais ainda? Tem porque bastante. Porque eu moro num distrito que não tem. Eu moro em Souzas. Ele não pode crescer para lá, que bate em Joaquim Egido, não dá para vir para cá, que bate na cidade, né? Então, mas esses distritos têm? Alberto, tem. Nós temos bastante áreas. Isso será uma expansão importante. Por exemplo, o Parque Linear do Capivari, que pega ali grande parte, que é a porta de entrada do distrito do Ouro Verde, são 6 milhões de metros quadrados. Olha. Ou seja, o número de empresas, de empreendimentos imobiliários que podem gerar economia, gerar emprego lá. O Campo Grande é a mesma coisa, nós temos várias áreas, e aí nós estamos brigando para uma área industrial lá na região, para indústrias, empresas se instalarem lá, para levar mais emprego para o distrito do Campo Grande. E uma das novidades aí, que nós estamos na expectativa, né, Alberto, nós tivemos já com o futuro governador Márcio França, falando um pouquinho
da alça de acesso para a rodovia da Bandeirantes. Isso, da rodovia dos Bandeirantes, que isso facilitaria muito a vida da população ali. Como é que tá? Então, Alberto, existe uma expectativa muito grande, né? Lógico que o governador Márcio França, ele não tem condição de assumir nesse momento esse compromisso, porque ainda não é governador, isso depende de alguns estudos, mas está bem adiantado. Está bem adiantado. Então, nós estamos aí trabalhando muito nesse sentido, estamos trabalhando no sentido também do governador. Obra muito grande. Acaba sendo, né, Alberto? Porque, assim, quando a gente fala numa alça de acesso, não é simplesmente uma entradinha para a rodovia, né? Você precisa ter área de aceleração, você precisa ter uma estrutura de pontes. E você fala, por exemplo, você fala com o governador, porque isso aí sai da alçada municipal? Sai da alçada municipal. Nós já fizemos um trabalho importante, Alberto, que no plano diretor já está constando a possibilidade dessa alça de acesso, né? O plano diretor que define o crescimento das cidades. E trata da questão do viário também. Nós temos já e definimos aí a alça de acesso para a rodovia dos Bandeirantes, tanto do Ouro Verde quanto do Campo Grande. Mas por se tratar de rodovia, nós dependemos aí do governo do estado, né? Então, por isso, e nós precisamos não só da autorização, mas também do investimento. Hoje quem vem pela rodovia, vem sentido interior, vindo de São Paulo, por exemplo, pela rodovia dos Bandeirantes, até onde tem que vir para poder ter acesso aos distritos? Para você vindo da rodovia dos Bandeirantes para ingressar no distrito do Ouro Verde, você precisa pela Santos Dumont, né? Ali próximo ao aeroporto de Viracopos, e aí você entra ali na região do distrito industrial e vai para o distrito do Ouro Verde. E essa alça de acesso daria o acesso em que local? Bem na entrada do distrito, bem na Rui Rodrigues. No coração, quase. No coração do distrito do Ouro Verde, e no caso do distrito do Campo Grande, na John Boy do Lope mesmo. E para você, aliás, para acessar o distrito do Campo Grande acaba sendo ainda mais difícil, porque você precisa sair da rodovia dos Bandeirantes, ir para a rodovia da Anhanguera e entrar na John Boy do Lobo. Complicado, né? Muito complicado. Muito complicado. E isso acaba gerando um trânsito muito grande para toda a população. E não é uma coisinha tão simples que de repente a prefeitura pode até incluir como contrapartida de alguns empreendimentos, alguma coisa assim, né? Não, precisa ter uma autorização do Estado. Nós precisamos da Artesp. No caso das concessionárias, que é a Autoban, nós precisamos também da participação da concessionária. Então, envolve vários entes, mas a coisa está caminhando bem, viu, Alberto? Está caminhando, isso é muito bom. O Rafa, em termos de saúde, como é que nós estamos nesses distritos? Alberto, saúde não tá fácil para ninguém, né? Não tá, Campinas não é diferente. Para você ter uma ideia, nós tivemos em 2016 nós tivemos 2 milhões em Campinas, né? Com uma cidade com 1.200.000 habitantes, nós tivemos 2 milhões de atendimento SUS. Em 2017, devido à crise econômica, o número de pessoas saindo de convênio médico e procurando o poder público, nós tivemos 4 milhões de atendimento SUS. Né? E 2018 agora a tendência é que esse número provavelmente aumente. Nós temos 32% do nosso orçamento, ou seja, 1.3 bilhões de reais investido só na área da saúde. E dinheiro, embora o montante de 1.3 parece ser muito, é pouco ainda para a saúde. Então, não é diferente de nenhuma outra cidade. Nós tivemos um problema específico com uma organização social aqui, né? Que houve uma operação do Ministério Público, que o prefeito imediatamente fez uma intervenção. Essa intervenção foi importante para o Hospital Ouro Verde. E também agora a Rede Mário Gatti, que nós aprovamos que isso dará um atendimento de melhor qualidade à população. Sim, aliás, a Rede Mário Gatti é algo extremamente interessante. Aliás, para falar em Mário Gatti, né?
O Mário Gatti, meus amigos do Brasil, aqueles que não conhecem aqui em Campinas, muita gente fala, não, hospital de pobre, né? Hospital de emergência, mas, gente, o corpo clínico do Hospital Mário Gatti é um referência. dos melhores do mundo, é impressionante. Aliás, Alberto, se me permite, claro. Os hospitais de Campinas, eles são referência, né? Você pegar, por exemplo, não só o Mário Gatti, mas a PUC, a Unicamp, né? Nós Agora temos o Hospital do Amor também, o Hospital do Amor, que é o Hospital de Câncer, nós temos também a Santa Casa, que nós temos o Hospital de Queimados lá. Verdade. Ou seja, por exemplo, o Hospital da PUC, um pequeno exemplo e rapidamente, Alberto, nós temos 40% dos atendimentos do Hospital da PUC, até um pouco mais, dá 42% do atendimento do Hospital da PUC, são pessoas fora da cidade de Campinas, né, do estado de São Paulo, e muitas vezes pessoas de fora do estado de São Paulo, Minas Gerais, outros estados. Então, assim, para você ver a referência e a importância. Não pode fechar as portas para ninguém. Não pode fechar a porta. E é isso, Alberto, recurso também daqui do município, né? O município precisa fazer um investimento. Exatamente. E por isso precisamos aí cobrar Estado e governo federal para um investimento maior na área da saúde. O Rafa estava falando aqui para você, e é uma verdade, viu? Há tempos atrás, alguns amigos falavam assim, Alberto, Campinas da Anhanguera para lá é outra Campinas, e é mesmo, né? É verdade. Metade da cidade está para lá da Anhanguera. Alberto, o Campinas é muito grande, né? Mas o número de habitantes lá, da Anhanguera para lá, né? Quando a gente fala em distrito é da Bandeirantes para lá, né? Quando a gente fala da Anhanguera para lá, passa de 700 mil habitantes, né? Quase 800 mil habitantes. Então, é uma população bastante grande. Mas o importante é o seguinte, Campinas é uma só, né? E é isso que a gente fala, inclusive quando nós fizemos a campanha do distrito, mostrando que Campinas é uma só. Para todos os distritos, é uma honra morar em Campinas. Tá certo, Rafa. Ô, Rafa, vem cá, fala só para mim, ninguém fica sabendo. Você vai ser candidato? Alberto, graças a Deus, assim, o nosso histórico, 4 mandatos de vereador de oposição, eu fui líder de governo do Jonas, fiz a cassação, presidi a cassação do ex-prefeito, do ex-vice-prefeito, a criação dos 2 distritos. Você teve mais de 40 mil votos? Na eleição passada eu fui candidato e com 40 mil votos fiquei fora do mandato de deputado. Eu estou ingressando num projeto novo, acreditando no governo de estado, no Márcio França. Eu coloco o meu nome à disposição, Alberto. Se o partido quiser. A convenção vai ser feita em julho, né? Nós temos 6 vereadores, mais 6 vereadores, além de mim agora, tem 6 vereadores na bancada que me receberam muito bem e que todos têm condição também de ser candidatos, né? Então isso será discutido internamente no partido. É o que eu digo, nós temos um projeto muito maior que é a cidade de Campinas, é a nossa região, é o nosso estado. Então eu me coloco à disposição, mas sempre respeitando a decisão partidária. Tá certo. Agora, o trabalho do deputado estadual, tudo bem, o federal também, mas vamos falar do deputado estadual. Ele em proporções muito maiores, mas é o trabalho que se faz numa assembleia na Câmara dos Vereadores, é mais ou menos isso, é basicamente esse trabalho, só que as cidades são maiores, há um número maior de cidades, essa coisa toda. Alberto, o Poder Legislativo, quando a gente fala o Poder Legislativo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Câmara Federal, é exatamente a mesma coisa, a função é a mesma, só que você, como vereador, você legisla para o seu município. E lá para o Estado. Lá na Assembleia Legislativa para o Estado e na Câmara Federal para o país todo. Agora, se você for candidato, você tem que se afastar da vereança? Não. No caso vereador, do Poder Legislativo, não precisa se afastar para ser candidato. Só do Poder Executivo? Só do Poder Executivo. Muito bem. Isso aí é bom, né? É importante, porque você continua exercendo o teu mandato, aquilo que você foi mas tem sentido, porque você não tem o poder da caneta da mão de fazer as coisas e usar dinheiro do erário, da prefeitura. Isso não existe mais, né? Se existiu um dia, isso acabou. Hoje as coisas são mais transparentes
E aí, falando de transparência, a Câmara recebeu uma nota 8 de 0 a 10 do Ministério Público em termos de transparência, uma das câmaras municipais mais transparentes do Brasil. Não recebemos 10 por uma questão judicial que estava sendo discutido dos servidores, Alberto, mas o Ministério Público indicou a Câmara Municipal de Campinas como uma das câmaras mais transparentes do Brasil. Isso é muito bom. Leve um abraço pro Chaib e pro DJ. Com certeza, tá, será levado. Querido, mais uma vez, obrigado, muito Alberto. Obrigado. Tudo de bom, parabéns mais uma vez pelo programa. Obrigado, imagina, nós agradecemos demais a sua presença aqui. Sendo ou não sendo candidato, você sabe que aqui as portas estão sempre abertas para você, tá bom? Obrigado. Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, foi o meu convidado hoje no Visão Geral. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça que eu volto às 7h no RF Sport Clube. Hoje, um programa especial, o Guarani decide com o 15 de Piracicaba o acesso para a divisão maior do estado de São Paulo, tá bom? Se o Guarani subir, pode até brigar pelo título, o 15 também. A Ponte já foi campeã do interior, olha aí como a nossa região tá forte aqui, tá bom? Saúde, paz, alegria e boa sorte para todos nós, até a noite. Tchau.